Após 13 anos, o público retorna a Pandora de um jeito espetacular em Avatar: O Caminho da Água, uma sequência ilustre que faz o espectador ter a chance de viver uma experiência cinematográfica irreverente que o James Cameron proporciona mais uma vez. Os efeitos especiais estão mais refinados e imersivos, a trama segue uma narrativa simples que nos leva ao reencontro de personagens veteranos incríveis e apresenta novos personagens carismáticos que alavancam a história. Com relação ao roteiro, tenho algumas observações a fazer, mas no geral eu posso dizer que a espera valeu a pena. Oi aí, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre o tão aguardado Avatar: O Caminho da Água, que está em cartaz nos cinemas. Essa primeira parte do vídeo eu vou falar sem spoilers, mas no geral a respeito da história, dos efeitos especiais e dos personagens. E a segunda parte vai ser com spoilers, porque eu quero pontuar algumas coisas com relação ao roteiro, beleza? Então, se vocês querem saber mais sobre Avatar: O Caminho da Água, continue assistindo aqui o vídeo. Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber se vocês pretendem assistir esse filme. Deixe o seu like aqui pra mim, porque é muito importante. Eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. E é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Avatar: O Caminho da Água se passa mais de uma década após os eventos do primeiro filme, em que a gente acompanha a nação Na'vi vivendo momentos de paz e tranquilidade em Pandora, depois que eles expulsam boa parte do povo do céu, né, que tentou destruir boa parte da região em busca de recursos naturais em nome do poder e da ganância, deixando apenas aqueles que realmente valorizam e reconhecem, né, a riqueza desse local. E aqui a gente acompanha o Jake Sully e a Neytiri liderando esse grupo enquanto eles formam uma família. E aqui a gente conhece os seus filhos, o Neyteia, o Loki, a Kiri e a Tuki. Mas os dias de paz chegam ao fim quando o povo do céu retorna de uma forma agressiva, destruindo tudo que vê pela frente, com o objetivo de transformar Pandora em um novo habitat para a humanidade, uma vez que a Terra está morrendo. E por conta disso eles vão ter que lidar com os nativos da região e de uma forma nada amigável. E com isso, novos e antigos inimigos retornam, o que faz a família Sully fugir, né, dos perigos que o perseguem, buscar por refúgio e segurança, enquanto eles lidam com conflitos e batalhas para proteger quem ama. Lá em 2009, Avatar mudou o cinema com a forma revolucionária dos efeitos especiais, né, em que essa nova tecnologia foi capaz de criar novos mundos, novos seres, né, que tem os movimentos, as expressões faciais fidelizadas do seu elenco. E dito isso, 13 anos depois, a gente está aqui em Avatar 2, que traz essas mesmas tecnologias de uma forma mais refinada, mais rebuscada, né, garantindo uma experiência cinematográfica bem imersiva, especialmente no formato 3D, que promete cumprir essa função. Eu assisti o filme no formato 3D, não me incomodou usar o óculos nem nada, não senti o tempo passar. Obviamente tem gente que não gosta ou não pode assistir em 3D, não tem problema. O que eu sugiro é que vocês assistam Avatar 2 na maior tela do cinema possível, para você desfrutar de todos os detalhes proporcionados por essa produção. Com isso, Avatar: O Caminho da Água faz a gente matar as saudades do cenário que a gente conheceu lá no primeiro filme, mas também leva o espectador a conhecer e desfrutar de novas regiões e aldeias desconhecidas de Pandora, revelando a grandeza e a riqueza da fauna e da flora desse local. Em um dado momento, o filme transporta os personagens e o público para o Recife de Pandora, na qual somos apresentados a novas aldeias que são compostas por uma população diferente e adepta à água. Então, num dado momento aqui, a gente vai ser apresentada aí por essa população, em que o filme tem o cuidado de apresentar características bem distintas e físicas deles, como por exemplo, essa população Na'vi, ela tem a pele mais clara, verde água, e braços mais largos, fortes e no formato de nadadeira, já que eles são adeptos à água. O filme ele tem 3 horas e 12 minutos de duração, é um filme longo sim, é maior que o primeiro, e boa parte da trama se passa no litoral de Pandora, não só com o objetivo de apresentar os novos personagens, mas também para o espectador desfrutar de cada detalhe formidável desse novo cenário, enquanto a gente acompanha a família Sully se adaptar ao novo. E é aqui que o filme garante uma experiência imersiva ainda mais forte, levando tanto os personagens quanto ao público ao fundo do mar, o que rende sequências lindas e magníficas. Tem uma fotografia ilustre, apresenta uma paleta de cor muito linda, num tom azulado, esverdeado, amarelado, e efeitos que nos dão a sensação de que a gente tá dentro da água, que a gente tá nadando ao lado do personagem,
personagem ou sentindo aquelas ondas bater no nosso rosto, no nosso corpo. Sério, essas sequências estão muito bem feitas. Além disso, o filme também apresenta um novo leque da fauna e da flora do mundo aquático de Pandora, em que a gente vê a população Na'vi e a conexão que eles têm com essas criaturas, sejam as criaturas mais tradicionais ou as mais raras, que são até consideradas nocivas à primeira vista. Então o filme ele prende a atenção do espectador, especialmente nesse plot, pra gente acompanhar a adaptação da família Sully nesse novo cenário, né? Então a gente vê eles se adaptando aos novos costumes, às novas culturas, às técnicas de vivência, né, para viver, se adaptar à água, né, que são técnicas completamente diferentes do que eles estão acostumados na floresta. Então, de exemplo, a gente vê a aproximação e a conexão que os Na'vi têm com cada criatura aquática, que serve como transporte também para cada um. A gente vê a família Sully aprender as técnicas de respiração, uma vez que eles não são adeptos à água, e eles precisam aprender essas técnicas para ficar mais tempo mergulhado. A gente também vê a força da grande mãe natureza, que aproxima e conecta os Na'vi com as suas memórias, seus ancestrais, e todos esses pontos são importantes, são bem desenvolvidos, que vão fazer diferença nas consequências seguintes. Com relação aos personagens, os protagonistas continuam formidáveis, e mesmo sendo totalmente moldados por efeitos especiais, é nítida a ótima atuação do elenco que nos conquistou lá no primeiro filme. O Sam Worthington e a Zoe Saldana dão vida novamente ao Jake Sully e a Neytiri, que continuam incríveis. A gente vê, né, eles numa atuação ainda mais palpável. Então, de um lado, a gente vê o Jake sendo o pai, né? Então ele é um pai um pouco mais rígido, mas ele é amoroso, ele tem medo de perder os seus filhos, especialmente por conta do retorno do povo do céu, né, causando essa agressividade, essa crueldade ainda maior em Pandora. Então ele tá sempre assim, ele cuida dos filhos, protege, né, mas ele tá sempre em cima, ele dá bronca, ele é mais rígido. A Neytiri é aquela mãe feroz, né, que é super protetora, vai até as últimas consequências para proteger quem ela ama, mas ela não deixa de escanteio o seu lado amoroso que transborda, sem mostrar o que é certo e errado aos seus filhos. Dos novos personagens, temos os filhos do Jake e da Neytiri, como Neytaean, que é o filho mais velho, né, ele é mais centrado e tem o pai como uma figura a se seguir. A gente também tem o Loki, que é o irmão mais novo, ele é mais rebelde, teimoso, cuja impulsividade o leva a novas descobertas, mas também leva ele a boas e más consequências na trama. A Kiri, ela faz parte da família do Jake e da Neytiri, mas na verdade ela é a filha biológica da doutora Grace, que é interpretada pela Sigourney Weaver, que por sinal a atriz também interpreta a Kiri nessa sequência, né? Então é legal que assim, essa personagem ela é muito interessante porque as raízes dela se tornam um grande mistério, aguça a nossa curiosidade para saber mais a respeito dessa personagem, o que a torna sensível e com uma conexão muito forte com a grande mãe natureza. Mas também a Kiri, ela sofre preconceito por ser mestiça, né? Então logo no começo do filme a gente descobre que ela é filha da doutora Grace, mas ela nasceu a partir do avatar da Grace, uma vez que a Grace, versão humana, morreu lá no primeiro filme. E ela recebe os cuidados, ela foi criada com a família do Jake e da Neytiri. Nunca fizeram diferença, ela é filha deles, pronto, acabou. Só que ela recebe esse preconceito, né? Porque a gente sabe que ela é mestiça porque ela tem os 5 dedos igual um humano. Então ela se sente fora da sua zona de conforto, ela se sente muito assim outsider, o que faz ela procurar por respostas a respeito dos seus ancestrais. E por fim a gente tem a Tuki, que é a caçulinha da família, uma personagem super fofa e adorável, que mostra todos os seus medos e a sua coragem ao lidar com o novo. Outro personagem que chama atenção aqui é o Spider, que é um bebê humano que nasceu em Pandora, mas por ser um recém-nascido, é proibido colocar um recém-nascido dentro de uma câmara criogênica, então por conta disso ele não conseguiu retornar à Terra. E assim ele foi criado em Pandora com os costumes, né, da nação Na'vi. Então ele age como um Na'vi mesmo sendo um humano, né? Fora que ele foi criado ali junto com a família do Jake e da Neytiri, né? Junto com os filhos que são considerados seus amigos e irmãos. Mas a origem do Spider serve de um gatilho interessante aqui para o conflito que é desenvolvido na trama. Aqui no elenco também temos a participação da Kate Winslet e do Cliff Curtis, que interpretam a Ronal e o Tonoari, que é um casal e líderes da comunidade litorânea de Pandora que acolhem a família Sully e ensinam ele cada membro da família
família a se adaptar aos costumes, à cultura, né, e as técnicas de vivência aqui para eles se adaptarem à água. É uma família, né, um casal que tenta evitar ao máximo os conflitos, mas num dado momento aqui do filme a guerra acaba chegando até eles e eles não hesitam, eles partem para cima para poder defender a sua família e toda a comunidade. Quem também está de volta é o ator Stephen Lang, que deu vida ao Coronel Corrit lá no primeiro filme e agora nessa sequência ele retorna na sua versão Avatar, uma vez que ele morreu lá no primeiro filme, a Neytiri mata ele, mas as suas memórias ficaram protegidas intactas e foram transportadas para o seu avatar, né, caso algo acontecesse. E de fato aconteceu. Mas não se preocupe porque o filme explica tudo isso direitinho, assim que o personagem aparece, tudo é explicado e a gente entende porque que ele retorna na versão Avatar. E mesmo, né, numa nova versão, a sua índole continua a mesma, só que pior, uma vez que ele retorna para Pandora não só para dominar o local e desfrutar de tudo que for possível, como também para se vingar do Jake e da Neytiri por conta de tudo que rolou lá no primeiro filme, especialmente a morte dele. Agora essa segunda parte do vídeo é com spoilers, porque eu quero pontuar, quero detalhar alguns pontos aqui a respeito do roteiro, da história, então eu vou dar spoilers de algumas partes, especialmente do final, beleza? Então já estão avisados, agora é com spoilers. Avatar: O Caminho da Água rouba a cena com a experiência cinematográfica proporcionada pelos efeitos especiais que são magníficos, não dá pra dizer ao contrário, porém o espectador não deixa de prestar atenção no roteiro, tá? Que entrega uma narrativa simples, utiliza de fórmulas tradicionais que já vimos em outros filmes e não tem problema nisso. No entanto, para mim, faltaram contextualizações mais palpáveis que deixassem a trama um pouco mais robusta. Isso não quer dizer que a história seja ruim, pelo contrário, é uma história boa, é uma história fácil de ser entendida e compreendida, porém alguns pontos ficam no ar por conta da ausência de contextualizações mais contundentes. Todo o caos desenvolvido aqui na trama começa a partir dos personagens jovens, ou seja, os filhos do Jake e da Neytiri, que serve como gatilho para o estopim do caos que é desenvolvido aqui na trama. Né, seja por uma decisão errada, por uma impulsividade ou pelo simples fato de estar no lugar errado na hora errada. E essa fórmula a gente já viu em vários filmes, especialmente em filmes de heróis, né? Mesmo sendo uma ideia repetitiva, isso não diminui a euforia de acompanhar toda a trama de Avatar: O Caminho da Água. Porém, a gente sente falta de algumas explicações que calhariam bem aqui na trama. De exemplo do que eu tô falando, a gente tem a personagem Kiri, que é uma personagem super rica por conta das suas origens, né? Que se torna um grande mistério num dado momento, mas o filme ele entrega detalhes pra gente tirar nossas conclusões à nossa maneira, não explica 100%. Então, por exemplo, a gente sabe que a Kiri, ela faz parte da família do Jake e da Neytiri, mas ela é filha biológica da doutora Grace, que nasceu do avatar da Grace, não da Grace humana, digamos assim. Eles também não explicam 100%. Então a Kiri, ela vai atrás de respostas sobre os seus ancestrais, como por exemplo, quem é o pai dela? Né, com quem a doutora Grace se relacionou? A gente não sabe. Por que a Kiri ela tem uma conexão muito forte e sensível com a grande mãe a ponto de colocar a sua vida em risco, né? E num dado momento a gente vê que ela tem uma força tão grande que é capaz dela manusear a força da mãe natureza. Mas por que isso acontece? A gente já vê acontecer, mas de onde vem essa força? Pra mim, assim, a Grace ela morre no primeiro filme, mas o espírito dela fica com o espírito da Etwa. Então tem essa conexão, né, da mãe que tá com a grande mãe e que traz essa força pra Kiri. Mas isso é uma explicação que eu criei, né? Não que tá 100% explicado aqui no filme, mas foi isso que eu entendi. Então, do outro lado, a gente acompanha o Povo do Céu, que agora é comandado pela General Ardmore, que é interpretada pela atriz Edie Falco, que garante que quer transformar a Pandora num novo habitat à humanidade, já que a Terra tá morrendo. E é aqui que Avatar: O Caminho da Água trabalha a mesma temática que a gente viu lá no primeiro filme, né? Falando sobre a riqueza da fauna e da flora, sobre o valor do meio ambiente, como o homem consegue destruir a natureza, né, em busca do poder e da ganância. Então, resumindo, é o homem sendo ruim, fazendo coisas ruins contra a natureza, em nome de um bem maior, sem olhar para trás. E isso fica nítido nas cenas de caça das baleias de Pandora, eu esqueci o nome específico dessas criaturas, em que eles matam a baleia, pegam a carcaça apenas para extrair uma essência mínima que vai render um dinheiro exorbitante, ou seja, eles tiram a vida de um ser
por conta de uma coisa mínima que vai lhe render lucro. Então dá muita raiva essas sequências. Então, no entanto, o conflito entre os soldados avatares liderados pelo Court junto com a família Sully faz a General Ardmore simplesmente sumir da história. Então, num dado momento, ela some e não volta mais. Você não sabe o que aconteceu com ela, se ela morreu, se ela foi embora, se ela fugiu. Simplesmente a gente não sabe. Então fica assim, esse ponto no ar, essa dúvida, né, que eu não sei se vai ser respondido mais pra frente ou não. Então, e aí, outros personagens que também desaparecem é a Ronal e o Tonoari. Eles chegam ali no começo da guerra, no conflito, lutam um pouco, aí depois eles somem, né, deixando esse conflito focado mesmo no Court com o Jake e a família do Jake, e depois eles retornam no final ali já na comunidade, ajudando o Jake a voltar, enfim, dando aquele final ali contundente, né, singelo. Mas é isso, tipo, tem uns personagens que vão, voltam, somem, não voltam mais. Então são esses pontos que acabam ficando no ar. Então esse conflito final vai gerar consequências trágicas aqui que vão ser desenvolvidos nas próximas histórias do filme Avatar. Então foi anunciado que vai ser uma franquia Avatar, são 5 filmes, mas agora tudo vai depender do desempenho desse segundo filme no cinema. Então se o Caminho da Água for bem de bilheteria, a gente vai ter o terceiro, o quarto, o quinto filme. Mas se não for tão bem de bilheteria, o James Cameron já avisou que vai trabalhar no terceiro filme para ser como conclusivo. Então vai ser uma trilogia. Então tudo vai depender de como essa sequência aqui vai se desempenhar no cinema. Se for bem de bilheteria, vamos ter mais histórias. Se não, a gente tem uma última história só para encerrar a trama. Então, nessas consequências trágicas, uma delas, infelizmente, é a morte do Neytirion, que é o filho mais velho da família Sully, o que deixa o Jake desolado. A Neytiri fica totalmente conturbada com a perda do filho, principalmente o irmão mais novo, Loki, que se sente culpado pela morte do irmão. Outro plot que vai render em novos conflitos é o momento em que o Spider acaba salvando o Court da morte. E aqui a gente já sabe que o Spider é filho biológico do Court. A gente descobre lá no começo do filme, eu tô falando isso agora, mas a gente descobre isso desde o início. Então, mesmo ele sendo contra todas as atitudes do Court e a favor da família Sully, o Sully acaba falando mais alto e ali ele acha que tá fazendo a coisa certa e ele acaba salvando o Court, né? Uma vez que o próprio Court também salvou o Spider num dado momento de perigo. Então fica meio que uma troca de favores. O Spider salva ele, mas larga ele logo em seguida e ele é acolhido pela família Sully. Então eu acredito que a gente vai ver o Spider junto com os Na'vi nos próximos filmes. Mesmo com um roteiro simples, um desenvolvimento satisfatório e algumas pontas que poderiam ganhar um preenchimento melhor, Avatar: O Caminho da Água não perde o seu brilho e nos leva de volta a Pandora para viver novamente aquilo que revolucionou o cinema há mais de 10 anos. Temos uma ambientação formidável, efeitos especiais magníficos que garantem imersão e uma experiência cinematográfica espetacular que deve ser aproveitada na maior tela do cinema possível. Tudo isso junto a um elenco incrível que entrega personagens marcantes e carismáticos e uma história que promete ganhar uma continuação nos próximos anos e que a espera não seja tão longa dessa vez. Então é isso, gente. Essa foi a minha crítica sobre Avatar: O Caminho da Água, que está em cartaz nos cinemas. Comenta aqui no vídeo se vocês pretendem assistir esse filme e se já assistiram, comenta aqui também o que vocês acharam dessa história. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!